Olá, meus amigos, meus irmãos, muito bom dia para todos. Boa segunda-feira para todos. Eu quero deixar uns versículos aqui da palavra do Senhor Jesus, aqui nas Segundas Crônicas, onde Deus colocou no meu coração algo sobre esta palavra. Segundas Crônicas 7:14, que é um texto bem conhecido, né? Tem gente que sabe até de cor e fala ele até de cor. Mas Deus pôs no meu coração algo sobre esta palavra, que diz assim, né? E se o meu povo se humilhar, 7:14, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que Deus pôs no meu coração nesta manhã? Muitas pessoas acham que nós estamos clamando a Deus, para que nós fiquemos aqui nessa terra. Mas não é isso. É porque o nosso coração, nosso coração significa a terra, nós. Então, o que aqui Deus fala é que é para nós se humilhar a Ele, né? Se humilhar, que Ele diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Então, se aquele povo que somos nós, que chama pelo nome dele, se humilhar, tem que humilhar e orar. E se nós humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter, tem que se converter dos maus caminhos. Porque muitas das vezes nós estamos em caminhos, muitas das vezes nós achamos que nós estamos certos, mas muitas das vezes nós estamos em caminhos errados. Às vezes nós estamos fazendo coisa errada, né? Então, por isso que ele fala, endireitar os seus caminhos, né? Endireitar os seus caminhos, então, converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que ele estava dizendo é o quê? Para nós endireitarmos, humilhar ao Senhor, buscar a face dele, endireitar os nossos caminhos. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está fazendo coisa certa e às vezes a gente está fazendo coisa errada. Às vezes a gente não está fazendo o caminho certo que Deus quer. Porque na palavra dele ele disse, depois eu vejo o versículo onde que fala, que é Isaías que fala, Isaías 55 e o versículo lá eu não sei quando eu vou ver depois, que fala que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, né? Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Muitas das vezes você pensa uma coisa para você, mas não é aquilo ali que Deus quer para você, naquele pensamento, né? Às vezes você está num caminho e aquele caminho não é o caminho que Deus quer. Então é por isso que ele estava falando aqui, para se converter dos seus maus caminhos. Aí ele diz no versículo, e o que? Sararei a sua terra, que significa o que? O nosso coração. Porque se nós tiver com o nosso coração sujo, cheio de pecado, não tem como Deus, né, ouvir a nossa oração. Nós temos que estar com o nosso coração limpo, né? Não pode ter mágoa no coração, não pode estar em pecado, pensando mal das pessoas, né? Porque o nosso pensamento
ele traz o mal para o nosso coração. Muitas das vezes nós pensamos alguma coisa mal e vem para o nosso coração. Então é por isso que ele estava falando. E o nosso coração é a terra. E a nosso coração ele é a terra, e a terra tem que estar boa, tem que estar preparada. Porque se cair uma semente, que é a palavra de Deus, se a nossa terra estiver boa, ela vai nascer, vai germinar e vai dar bons frutos. E é por isso que nós temos que estar com o nosso coração, com a nossa terra boa. Então é por isso que ele falou, eu virei e sararei a sua terra. Porque às vezes a nossa terra está doente, né? Se o nosso coração estiver doente, cheio de pecado, não tem como Deus ouvir a nossa oração. Aí ele diz aqui no 15, agora, olha, depois que ele veio, sarou nós endireitou os caminhos, ele perdoou os nossos pecados, aí sarou a nossa terra. Agora no 15 ele diz, agora estão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos, olha, a oração deste lugar, olha aí. Então, se nós tiver com o nosso coração sujo, cheio de mágoa, cheio de pecado, não tem como Deus ouvir. Aí depois que ele veio e fez tudo isso, né, perdoou os nossos pecados, sarou a nossa terra, aí agora ele está preparado para ouvir a oração deste lugar. E a casa, aqui no começo que ele fala, que essa casa eu santifiquei para a casa de oração, é a nossa vida, né? A nossa vida. Depois eu vou ler também lá no começo, que eu podia ter lido desde o 11, mas eu vou ler depois. Aí ele no 16 ele diz, né? A oração deste lugar. No 16 ele diz, porque agora escolhi, santifiquei esta casa. Olha aí, é no 16. Para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, o que ele está falando aqui? Que ele, depois que fez todo esse processo, né? Agora ele está com os olhos fixos, porque ele santificou essa casa para a oração. O que significa a casa? A casa somos nós, a casa de Deus, porque o Espírito Santo não habita em casa suja, né? Nosso templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então ele não tem como ele habitar em lugar sujo, em lugar cheio de pecado. Então e agora ele fez todo esse processo. Ele veio, nós humilhou, ele veio, perdoou os nossos pecados, nós endireitou os nossos caminhos. Agora ele veio, né? Sarou a nossa terra, que é o nosso coração, a nossa vida espiritual, né? Aí agora, depois disso, ele está com os olhos fixos em nós, porque ele fez todo esse processo. Aí agora ele vai ouvir a nossa oração, vai ouvir o nosso clamor. Aleluia, glória a Deus. Esta palavra é abençoada, glória a Jesus. Nos dias de hoje, irmãos, muitas das vezes, tem muitas pessoas orando, muitas pessoas buscando. Mas a pessoa para orar a Deus, buscar a Deus, tem que estar do jeito que está falando aqui, né? Aí só que aí depois, quando a pessoa clama mesmo de coração, aí ele vai ouvir o nosso clamor, né? Porque Deus, ele é poderoso para nos perdoar. Mas aqui ele fala claramente, né? Que tem que deixar os maus caminhos, né? Se converter dos maus caminhos. Aí então ele vai ouvir do céu, vai vir perdoar os pecados e sarar a nossa terra. Aí ele vai estar fixos com os olhos, porque essa casa, eu santifiquei ela
estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares, olha aí, pois ele ainda fala aqui ainda no 17, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai. Olha aí, tem que andar diante de Deus. Não adianta, muitas das vezes as pessoas agora nesse tempo que está difícil, com todos esses problemas, tá todo mundo com medo, né? Todo mundo orando, todo mundo buscando. Mas se passar isso daí, esse problema, o povo esquece de tudo. Aí não vai andar diante de Deus, não vai andar, né, com o Senhor. Não vai ficar com o Senhor, né? Confiando somente nele. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar a Deus sempre, adorar a Deus sempre. Não só na hora da angústia, na hora que nós precisamos, na hora que nós estamos necessitados. Nós temos que estar em oração e adoração a Deus diariamente, né? Diariamente. Mas o povo é assim, muitas das vezes vai buscar a Deus só quando está necessitado. Passa aquilo, acabou, esquece. Mas nós temos que andar diante de Deus. Ele disse assim, ó, se andares conforme a tudo o que te ordenei, e te guardar os meus estatutos e os meus juízos. Aí, ó, tem que guardar os mandamentos de Deus. E também confirmarei o trono do teu Deus. Amém? Glória a Deus. Então essa é a palavra que Deus pôs no meu coração, e desde ontem Deus colocou essa palavra, mas ontem não teve como eu gravar e hoje eu estou gravando. Então essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. Receba, em nome de Jesus. Amém.